manutenção da via aérea na emergência é sempre um grande dilema dos profissionais que estão à frente do manejo destas condições. Por isso, a intubação de sequência rápida é uma estratégia muito interessante para que os profissionais de saúde possam obter com segurança uma via aérea definitiva. Ao contrário do que o nome possa parecer, intubação de sequência rápida não se trata daquela intubação emergencial. Sabe aquela intubação do tudo ou nada? Não, a intubação de sequência rápida é justamente aquele paciente em que provavelmente nós ficamos na dúvida quando devemos intubar. E a gente chega à conclusão que esse paciente vai se beneficiar de uma intubação precoce porque ele vai evoluir para uma insuficiência respiratória aguda. Então vamos aqui definir intubação de sequência rápida para que não tenhamos dúvida de quando é mais correto indicar esta prática. Intubação de sequência rápida, por definição, é a administração praticamente simultânea pós ou pré-oxigenação de um potente sedativo e de um bloqueador neuromuscular, com a finalidade de realizar uma intubação traqueal sem a necessidade de efetuar-se uma ventilação com pressão positiva. Mas por que a intubação de sequência rápida é mais interessante? Porque com a intubação de sequência rápida é possível se obter condições ótimas de intubação num curto espaço de tempo. Diminui o risco de aspiração pulmonar, diminui os efeitos adversos da manipulação das vias aéreas e tem grande índice de sucesso. 7 etapas dividem didaticamente o processo de intubação de sequência rápida. São elas: a preparação, a pré-oxigenação, o pré-tratamento, a paralisia com indução, o posicionamento com a confirmação e as ações pós-intubação. Vamos ver cada uma dessas etapas. Na preparação, devemos avaliar o paciente, escolher quais drogas e quais as dosagens serão mais adequadas para aquela situação, checar todo o material, fazer a monitorização cardíaca, da pressão arterial, a oximetria de pulso, garantir acesso venoso para este paciente. Vamos organizar todos os materiais que nós precisamos para realizar uma intubação com segurança. Organizar o tubo orotraqueal, o laringoscópio, as lâminas, a cânula de Guedel, o monitor, verificar e conferir o ambu, a utilização do aspirador para aspiração das secreções. A pré-oxigenação, após a fase da preparação, consiste em oferecer para o paciente 100% de oxigênio a 100% durante 3 minutos. Isso permite uma reserva de 8 minutos antes que a saturação esteja abaixo de 90%. Veja esse gráfico. Esse gráfico é extremamente importante porque ele mostra que um paciente de 70 quilos com uma saturação de 90%, após 8 a 9 minutos do início da intubação. Isso oferecendo para ele 3 minutos de oxigênio a 100%. Para vocês lembrarem, oxigênio a 100% trata-se com máscara com reservatório, sem fazer ventilação positiva, ok? Com pressão positiva, ok? Muito bem. O pré-tratamento é uma fase que não é obrigatória para todos os pacientes. Quando decidimos fazer o pré-tratamento, nós podemos escolher como drogas a lidocaína ou o fentanil, nas doses que vocês podem ver aí apresentadas. Se a gente usualmente se usa com mais frequência o fentanil, o que nós devemos observar é o tempo de início de ação. O fentanil tem um início de ação de 2 a 3 minutos e uma duração de 30 a 60 minutos, certo? Qual a importância do pré-tratamento? O pré-tratamento, ele diminui a resposta que você tem quando faz a laringoscopia. Então, a laringoscopia desencadeia uma série de interleucinas, citocinas, desencadeia uma resposta inflamatória no paciente e é isso que você quer diminuir com o pré-tratamento. A droga de escolha, com a sedação e o bloqueio neuromuscular, nós temos dezenas de fármacos. Usualmente, nós temos à nossa disposição o midazolam, o etomidato, a ketamina,
No centro cirúrgico, mais comum, Propofol, Tiopental, tá? Mas na nossa sala de emergência, nós vamos ter as 3 primeiras com muito mais frequência. Eu quero reforçar aqui que as doses estão apresentadas aí para vocês, mas a coisa mais importante a se observar é o tempo de início de ação. E aqui a gente nota vários profissionais cometendo equívocos, porque julgam que a partir do momento da infusão da droga ela já está fazendo efeito. E não é verdade. Como vocês sabem, midazolam leva de 60 a 90 segundos para ter o seu início de ação. Então o colega que ele recebeu a orientação de que o midazolam feito já tenta em seguida fazer a intubação, esse paciente vai estar muito resistente ainda, porque eu preciso esperar o início de ação da droga. E o que a gente vê usualmente acontecendo é o pedido para reforçar a dose, reforçar a dose, reforçar a dose. E quando se dá conta, faz uma dose de acúmulo, o que vai gerar todos os efeitos adversos no nosso paciente. O bloqueio neuromuscular é uma parte importante porque vai diminuir toda a resistência da via aérea desse paciente, diminuindo as complicações de laceração, de via aérea, e o tubo com uma passagem mais facilitada, né? O risco que todos imaginam que pode ter aqui é em não conseguindo ter o sucesso na obtenção da via aérea avançada, feito o bloqueador neuromuscular, o paciente ele está à disposição do médico, de quem está atendendo esse paciente. Então é fundamental que o emergencista saiba fazer a ventilação bolsa-válvula-máscara, caso a intubação não tenha sucesso. Outro risco do uso do bloqueio neuromuscular é a broncoaspiração, porque vai relaxar também o esfíncter esofagiano superior e o esfíncter esofagiano inferior. A dica aqui é que se faça a infusão da droga lentamente, não uma infusão rápida, para que os receptores vão sendo desbloqueados, ou sendo bloqueados, desculpem, gradativamente. E lembrar que o início da ação da droga é de 45 segundos. Por isso que aqui, na intubação de sequência rápida, nós não falamos numa intubação emergencial que é tudo ou nada. Precisa ser obtida uma via aérea rápida nesse paciente. Aqui nós precisamos 2 a 3 minutos para o fentanil, 2 minutos para o midazolam, mais 45 segundos para o succinilcolina, lembrando que nós tínhamos lá 3 minutos de oxigênio a 100%. Então é uma intubação que vai levar cerca de 10 minutos para você fazer nesse paciente. Tá? Você tem a opção de usar o rocurônio, menos disponível, mas com a possibilidade de uso, e ele já tem uma duração maior no nosso paciente. O que a gente quer encontrar é esta imagem que está aí para vocês verem. É isso que a gente quer encontrar na via aérea avançada. Isso é o que todo mundo deseja enxergar, né? A imagem que nós todos esperamos encontrar. Mas muitas vezes a imagem que nós encontramos é esta, ou esta outra imagem, ou uma imagem pior ainda de visualização das vias aéreas. No momento da passagem do tubo endotraqueal, o ideal é que o colega que estiver visualizando ou realizando a manobra, ele visualize a passagem do tubo pela corda vocal. Então, o principal ponto de confirmação da passagem do tubo é a visualização direta da passagem deste pelas cordas vocais. Depois disso, eu vou verificar a expansividade torácica a cada ventilação e vou fazer a ausculta nos 5 pontos, fazendo o epigastro, tórax anterior direito, tórax anterior esquerdo, linha axilar média direita, linha axilar média à esquerda. E por último vem a capnografia. Dando sequência nos 7 P's, nós temos as ações pós-intubação, que trata de fixar o tubo traqueal, realizar a radiografia de tórax, melhorar a oxigenação e ventilação desse paciente e oferecer para esse paciente o suporte hemodinâmico. Quais complicações a gente pode ter na intubação? Realizar a intubação esofágica e realizar a intubação seletiva. São 2 complicações possíveis e que o grande problema é quando elas não são identificadas. Uma vez identificado, é realizar a correção do desvio que foi detectado. Um paciente cardiopata, para a gente sistematizar,
nas 7 fases, vai fazer a preparação, a pré-oxigenação, o pré-tratamento, tudo igual. A sedação no cardiopata vai ficar bacana com etomidato e succinilcolina, já que o midazolam ele faz uma depressão cardíaca nesse paciente. Verifica o posicionamento, intubação, pós-intubação, paciente em ventilação mecânica. Para o asmático, ele vai se beneficiar da ketamina, porque a ketamina faz uma abertura de brônquios. Isso também favorece o uso da ketamina nesse paciente. No comum, que a gente vê em todo lugar, é o pré-tratamento feito com lidocaína ou fentanil e a sedação feita com midazolam e succinilcolina. Tá? É ideal a gente lembrar que a succinilcolina, em paciente muito secretivo ou com sangramento de vias aéreas ou com uma complicação, uma via aérea que sabidamente difícil, aí talvez seja melhor ter um pouco de cautela com o uso da succinilcolina. Caso contrário, vale a pena utilizar. Por fim, a intubação de sequência rápida é imprescindível para a intubação orotraqueal correta no pronto-socorro e constitui a melhor maneira de evitar iatrogenias relacionadas ao procedimento. A intubação orotraqueal correta e de qualidade é uma habilidade obrigatória para todos nós médicos que atuamos nos serviços de emergência. Então fica aqui essa importante dica que é a intubação de sequência rápida para que nós façamos a aplicação correta deste método nos pacientes que têm boa indicação. Agora, vamos partir para a prática. Bons estudos e até breve!